Boa tarde, pessoal. Aqui é o Will falando. Bem-vindo ao nosso primeiro webinar aqui na Local Web. Agradecer a oportunidade de falar sobre a estratégia de SEO homepage. Tá? Antes de iniciar, queria saber se está todo mundo ouvindo bem aí, se está dando para ouvir o áudio tranquilo, se está tendo algum problema. Aí pode colocar no chat aqui do lado esquerdo tem o chat. Se vocês quiserem, se estiverem ouvindo bem, está tranquilo. Tá? Enquanto só o Gabriel falou, restante pessoal, como é que tá? Tá, por enquanto para 3 pessoas o áudio tá bom, né? Ver se tem mais a galera. E aproveitar já que tá o pessoal falando no chat também, só para entender o nível de conhecimento do pessoal, sempre pode perguntar um pouco esse nível de conhecimento de SEO para poder entender o perfil, de como direcionar o webinar, né? Então, vamos separar em 3 níveis, né? O básico, intermediário e avançado. Então, digamos assim, o que você se considera no nível de SEO, né? Está no nível básico, avançado e intermediário. Pode colocar só um desses 3 ali no chat, que eu já consigo ver por aqui para direcionar um pouquinho mais. Beleza, o Paulo aqui já é o primeiro a responder aqui. Beleza, estou vendo que a maioria está no conhecimento básico. Bom que eu consigo detalhar mais alguns conceitos de SEO. A ideia da organização aqui do sumário está justamente para a gente conseguir conceituar melhor. Vou esperar mais 1, 2 minutinhos para deixar o pessoal entrando e tudo, e aí a gente inicia, tá bom? Aí, se alguém quiser fazer perguntas, eu vou consolidar todas no final do webinar, né? Então, fique à vontade de fazer perguntas, eu consigo ver aqui e eu vou respondendo mais ao final do webinar, tá? Beleza, pessoal que está chegando aí, só para saber se está ouvindo bem. São 3h05, eu vou iniciar o webinar aqui, nos nossos 5 minutinhos esperando o pessoal entrar, eu já vou iniciar por aqui, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje é SEO homepage, né? Então, um dos pontos muito importantes do SEO é essa parte homepage, que diz respeito às questões internas ao seu site. Tá? Então, antes de iniciar, só me apresentar. Eu sou o Will Tranin, eu sou o CEO e fundador da SEO Master. Eu sou consultor SEO desde 2008. Eu tenho interesse especial por experiência de usuário e Big Data. Tá? E bastante esse interesse especial em experiência de usuário e Big Data veio do meu mestrado em computação na PUC-Rio. Tá? E aí, aqui um sumário, como eu comentei, primeiro ponto, o entendimento do SEO. Então, eu separo alguns pontos importantes e conceituais para entender o SEO. E depois a gente entra na parte homepage. E, por último, a gente entra na parte Black Hat, seria o que não fazer dentro do seu site. Tá? Então, dentro do entendimento do SEO, onde a gente começa com uma definição, né? Então, a definição de SEO tem no Wikipedia, tem em diversos locais, mas não tem uma formal que é utilizada por todo mundo. Cada agente, cada empresa se direciona para algum lado de SEO. Então, aqui na SEO+, a gente gosta dessa definição, que é o aumento da visibilidade na busca online através da melhoria da experiência do usuário, seja esse usuário homem ou máquina, e do aumento da autoridade da marca. Então, 2 pontos importantes para destacar aqui é a experiência do usuário. Então, eu coloco homem ou máquina, porque mesmo o Google evoluindo e outros mecanismos de busca evoluindo e conseguindo extrair a experiência do usuário, a gente ainda precisa adaptar algumas boas práticas para que o robô do Google ou outro mecanismo de busca consiga acessar e ter uma experiência ali dentro. Então, a gente tem que pensar nos dois, né? Trazer a melhor experiência para o homem, mas sabendo que tem aquele robô que vai estar navegando no nosso site e também precisa entender o nosso site. Então, para ele entender o nosso site, a gente precisa adaptar e ter boas práticas dentro do nosso site. Então, essas boas práticas vão ser o que a gente vai ver bastante aqui. Tá? E aumenta a autoridade da marca, eu falo muito mais autoridade, mas trazendo a autoridade para o mundo online. Então, de nada adianta eu ter uma autoridade forte da minha marca no offline, mas no online eu não ter essa autoridade. Então, isso seria um outro tópico que a gente não vai abordar hoje,
mas que é importantíssimo de divulgação online para você conseguir aumentar a sua autoridade. Tá? E aí a gente vem para a separação do SEO e PPC, só para poder deixar bem claro o que a gente está falando aqui. Tem dois quadrados representando o PPC aqui, tá? Então esses dois a gente não tem nenhuma referência a SEO em relação a dar resultado na busca orgânica, e o SEO são aqueles 10 resultados abaixo desses 3 primeiros que você está vendo no quadrado, tá? Também destacado o SEO. Então o que a gente fala hoje é para ser aplicado na busca orgânica, onde está destacado o quadrado aqui. Okay? Em relação a SERP, ou seja, a página de resultado de busca, a gente chama de SERP também, que é Search Engine Result Page. Então a gente precisa entender quais são os componentes que estão aqui na SERP. Então, logo de cara, a gente tem um title. Se reparar uma tag title que fica dentro do seu HTML, e que tem um maior destaque. A gente vai falar com mais detalhes como otimizar essa tag mais na frente. Depois vem a URL, então dá para perceber que também tem um destaque maior aqui, né? Logo abaixo da tag title tem maior destaque. Então a gente tem a URL do seu site que aparece lá em cima no browser, também destaque na página de resultado do busca. Depois a gente tem a meta description, que não é diretamente um fator de ranqueamento, mas ajuda nas taxas de cliques do seu resultado, então como se fosse sua vitrine. Então todos esses 3 componentes que a gente está vendo claramente como eles aparecem na SERP, a gente vai falar com mais detalhes lá na frente. Mas só para deixar claro o que é a SERP e quais são os componentes dela. Tá? E depois um conceito que eu acho bem interessante a gente falar, que é em relação à busca e indexação. A busca é um pouco mais simples, né? A gente pensar como funciona essa busca. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa buscando no Google ou outro mecanismo de busca. O que acontece? O mecanismo de busca vai no seu data center, no seu banco de dados, pega a informação de todas as páginas relacionadas àquela busca e aplica um algoritmo para poder retornar uma página de resultado. Tá? Então, isso é uma busca bem simples, a gente consegue entender. Agora, um conceito que eu sempre gosto de reforçar é o conceito de indexação. Então, por que eu gosto de reforçar? Porque tem uma diferença entre uma página indexada e uma página ranqueada. Tá? Então, o que é uma indexação? O que seria isso? Bom, vamos supor que a gente tem o nosso site. Então, aqui eu representei o robô do Google com naves espaciais. Tá? Então, ele encontrou um site novo que eu acabei de colocar online. Então, eu acabei de colocar esse site online e ele vai tentar entender o que esse site está representando, quais páginas que ele possui. Então, através dos links, ou seja, ele pode entrar, por exemplo, na minha home, e através dos links que tem no meu site, navegar dentro do meu site. Então, ele navegando dentro do meu site, ele vai encontrar as diferentes páginas e as páginas que ele considerar importantes, ele vai colocar no banco de dados dele ou no índice dele. Então, o conceito de indexação é o processo que o Google faz de navegar dentro dos sites. A gente também fala que o Google o crawler está passando dentro do seu site e as páginas que ele considera importantes, ele está colocando no índice dele, está colocando no banco de dados dele. E por que esse conceito é importante? Porque uma página precisa estar indexada para ela poder ter chance de ranquear. Então, o fato da sua página estar indexada, ela tem chance de ranquear. E se ela não estiver indexada, ela não tem nenhuma chance de ranquear. Mas não quer dizer que só por ela estar indexada que ela vai ranquear bem. Ela pode ranquear bem ou não, dependendo dos diversos fatores que vão ser aplicados dentro do algoritmo. Tá? E aqui só em relação à curiosidade, se você colocar no Google site, o nome do seu domínio, você consegue ver todas as páginas que estão indexadas do seu site. Tá? Então, só um conceito importante de diferenciar o que é uma página. São páginas indexadas e as páginas ranqueadas. Tá? Então, indexadas estão no índice do Google, ranqueados que eles estão aparecendo quando é efetuado uma busca. Tá? E depois a gente vem para uma parte que eu também sempre gosto de reforçar no início, principalmente aqui a gente está vendo o conhecimento mais básico do SEO, para entender um pouco mais do processo do SEO. Né? Então, o SEO começou como algo mais relacionado à parte de TI, mas hoje em dia tem caído muito mais para questões de marketing. Envolve TI também, tem aspectos de TI, alguns pontos que a gente vai ver hoje também que são relacionados à parte de tecnologia, mas está caindo cada vez mais para questões de marketing. Então, a gente precisa ter um processo bem claro, com planejamento, execução, mensuração desse resultado, tá? Para que a gente consiga ter bons resultados. E, normalmente, esse processo que eu estou mostrando aqui, de planejamento, execução e mensuração, aqui na Excel Marketing sugere rodar de 4 em 4 meses. É um período que você consegue já ver alguns resultados, não demora muito tempo para você poder mudar de estratégia, caso não seja mais adequado,
E também é um tempo razoável para você conseguir ver algumas questões de SEO mesmo, resultados de SEO. Tá? Entrando um pouquinho em cada uma delas, só para dar uma visão inicial de cada uma delas, a gente tem a parte do planejamento, né? Então, no planejamento, o primeiro ponto é entender o perfil do cliente. Então, aqui eu não estou falando nem de usuário, estou falando quem é o cliente final seu, se está vendendo serviço, produto, não sei qual é o objetivo final do seu site. Mas você tem um cliente que você quer atingir com aquele site. Então, o primeiro ponto é entender o perfil desse seu cliente. Em seguida, o ponto que a gente precisa é mapear a necessidade desse cliente como usuário e saber como ele precisa, o que ele precisa dentro do meu site. Então, eu sei qual é o perfil desse meu cliente, mas agora como ele é usuário, o que ele precisa dentro do meu site. Tá? A gente fazendo isso, entendendo o perfil, mapeando a necessidade do usuário, eu passo a entender também como o usuário busca. Então, eu já sei como é a necessidade dele, sei qual é o perfil dele, agora como que ele está buscando na internet. Então, se ele busca um determinado produto meu ou serviço de uma forma que eu estou oferecendo de uma forma completamente, de outra maneira completamente diferente, não é bom, eu não vou estar atingindo esse meu público. Tá? Então, para isso, no planejamento, a gente usa bastante a pesquisa de palavras-chave, que é essencial para a gente poder fazer um planejamento e encontrar oportunidade. Tá? Então, com essa pesquisa, com essa estrutura do perfil e mapeamento da necessidade, a gente consegue fazer o planejamento SEO. E aqui, caso vocês queiram anotar, tem algumas ferramentas que a gente normalmente utiliza para fazer esse planejamento, que é o Google Trends, o Google Keyword Planner e o SEMrush. Caso o SEMrush é uma ferramenta paga, mas tem uma parte gratuita que você consegue usar por um pequeno período. Tá? Em seguida, a gente tem a parte de execução. Então, na execução, aqui na SEOmaster, a gente separa em 3 pilares principais. Tá? Então, a gente tem um pilar de tecnologia, o pilar de conteúdo e o pilar de autoridade. Então, cada um deles tem um peso diferente, que a gente vai ver no próximo slide, e cada um contribui com uma parte dentro da sua otimização. Tá? A parte de tecnologia, que a gente vai ver um pouco mais hoje, que é a parte principalmente homepage, que a gente tem que chamar, que relaciona as boas práticas de como estruturar o seu site, deixar ele bem estruturado para o Google ou outro mecanismo de busca que estiver navegando, conseguir entender o que está ali dentro. A parte de conteúdo tem muito a ver com o que você está trazendo de conteúdo de qualidade, tanto conteúdo textual, quanto imagem, vídeo, ou um design mais robusto que realmente atenda a experiência do usuário ali dentro. Então, essa parte de conteúdo tem a ver com seu trabalho para trazer uma experiência melhor ali dentro. Tá? E a parte de autoridade é a parte que a gente consegue a divulgação melhor dentro da internet para que as pessoas linkem no nosso site. Tá? Então, esses são os 3 pilares principais e eles se relacionam com, a gente chama aqui de pirâmide invertida do SEO, né? E por que a gente está chamando de pirâmide invertida? A gente tem os 3 pilares que eu comentei, a tecnologia, o conteúdo e a autoridade, e a dependência é de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Para eu ter um conteúdo de qualidade, fazer com que o meu site tenha informações que as pessoas estão buscando, eu preciso que a minha tecnologia atenda essa expectativa. Então, eu preciso que a minha tecnologia esteja ok, que eu consiga atingir boas práticas para conseguir produzir um conteúdo e colocar ali dentro. Então, um exemplo, se eu estou trabalhando com e-commerce e quero criar umas páginas com categorização diferente no meu site, mas a minha plataforma não permite que eu crie uma categorização diferente, ela é engessada em relação a isso. Ou eu coloco um conteúdo diferente dentro das minhas categorias, e se ela não permitir isso, a parte da tecnologia está impactando, está limitando o trabalho de SEO em relação ao conteúdo. Então, dependência de baixo para cima. A mesma coisa em relação à autoridade. Se eu não tiver um site sem um conteúdo bom, as pessoas não vão querer linkar para esse site. E mesmo que eu divulgue o meu site, esse link não vai acontecer porque as pessoas vão linkar para algo páginas em branco, e isso não é bom para elas. Tá? E por que é uma pirâmide invertida? Porque, na verdade, o peso para resultado é ao contrário, ou seja, na horizontal. O peso maior vem para a parte da autoridade, depois para o conteúdo e, por último, a tecnologia. Então, se a gente só focar em um desses pilares, possivelmente a gente vai demorar muito mais tempo para ter resultado. Principalmente o pilar de tecnologia, que é a base. Hoje em dia, grande parte dos sites já sabem o que precisa ser feito de boas práticas, todos eles já aplicam essas boas práticas no seu site. Então, você aplicando essas boas práticas, principalmente relacionadas à tecnologia, você vai estar no mesmo patamar da maioria dos sites. Só que você não vai ter um diferencial. O seu diferencial tem que ser na parte de conteúdo e de autoridade.
Tá? Então, o peso para resultado seria ao contrário. E aqui algumas ferramentas que a gente utiliza para poder analisar durante a execução, né? Novamente o SEMrush, e a gente também utiliza o Ahrefs ou o Majestic SEO. São duas ferramentas pagas, mas que elas contribuem bastante durante a execução. Bom, e o último tópico que eu comentei lá do nosso planejamento de SEO, do nosso processo de SEO, é a parte de mensuração. Para mensurar, tem muitas pessoas que se preocupam só com o ranqueamento. Só que o ranqueamento é uma das partes, é o primeiro ponto que a gente consegue verificar no SEO. Tá? Então, a gente realmente vai ter que analisar o ranqueamento, só que a gente não pode ficar só preso ao ranqueamento. O ranqueamento vai ser uma diretriz para a gente saber o que está acontecendo dentro do nosso trabalho e saber as nossas principais palavras-chave, como elas estão evoluindo. Mas junto ao ranqueamento, a gente tem que também fazer o trabalho de tráfego, tá? Então, realmente acompanhar a métrica de tráfego para saber como que ela está contribuindo no total do meu site. Então, eu não vou estar só olhando a parte do ranqueamento, mas eu vou olhar o tráfego também no meu site, saber o quanto que o canal orgânico, a busca orgânica está contribuindo no meu site. Tá? E por último, o que interessa mesmo é a nossa conversão. Né? Então, seja se você for e-commerce, você quer vender no final das contas. Então, o tráfego orgânico vai te ajudar a vender mais. Se for um site de geração de leads, você quer que as pessoas entrem em contato para poder gerar um lead e vender o seu serviço para ele. Então, o objetivo final de todo o trabalho de SEO tem que ser gerar mais conversão dentro daquele site, seja conversão de acordo com o objetivo final daquele site. Então, de nada adianta ranquear para palavras-chave, muitas vezes que tem um volume de busca muito grande, mas que não está dentro do perfil ou está dentro do público que aquele website quer atingir. Então, eu vou ter um ranqueamento bom, um tráfego bom, só que a minha conversão não vai acontecer. E no final, o resultado do SEO pode não vir, porque a taxa de conversão vai ser baixa, porque eu estou atingindo um público diferente. Então, para mensurar, a gente tem que olhar esses 3 pontos principais. Tá? E aqui a gente usa algumas ferramentas, tem o SEO Monitor, a ferramenta de Rank Tracker que a gente tem utilizado, o SEMrush também, a gente tem utilizado o Rank Tracker deles, e o Google Analytics, que é muito mais conhecido. Tá? Então, aqui algumas das 3 ferramentas que a gente tem utilizado aqui, e com exceção do Google Analytics, né, o SEMrush e o SEO Monitor, eles são pagos. Tá? E agora a gente realmente entra na parte do homepage. Então, aqui a gente realmente vai ver o que a gente precisa alterar no nosso site, qual a estrutura que a gente tem que colocar dentro do nosso site, adaptar o nosso site, para que a gente consiga melhorar o ranqueamento. Mas lembrando, como eu comentei, muitas dessas partes são a parte básica que você precisa. Depois você vai precisar fazer um trabalho que envolva bastante conteúdo, então bastante pesquisa de palavras-chave, identificar oportunidades, saber quais tipos de páginas criar e qual o perfil do seu cliente. E a autoridade, que é a parte de divulgação. Então, o homepage é importante, só que sabendo que é o pontapé inicial do trabalho de SEO. Então, aqui, como eu comentei antes, hoje em dia, ainda um dos principais fatores de ranqueamento é a tag title. Então, aqui fica claro onde está a tag title dentro do seu site. Tá? Então, aqui é a nossa página de curso SEO. Nessa página de curso SEO, a gente tem a nossa tag title lá dentro. Tá? Então, está aqui marcado dentro desse quadrado. Tá? Essa tag HTML, a gente coloca as informações sobre aquela página, que seria o título daquela página. Tá? Então, o que eu tenho que ter no meu título? Então, no meu título, eu tenho que entender o que é o objetivo daquela página. Então, aqui o meu objetivo é curso SEO. Então, eu quero que essa página está falando sobre o nosso curso SEO. Então, se ela está falando sobre o nosso curso SEO, eu preciso colocar essa informação no meu título. E as minhas palavras-chave, eu preciso saber também quais são. Então, a minha pesquisa de palavras-chave que eu comentei antes, eu preciso fazer, entender como as pessoas estão buscando. Então, por exemplo, eu sei que as pessoas buscam por curso SEO. Então, foi aqui até a pesquisa exemplo que eu coloquei aqui embaixo, com o resultado do nosso título aqui apresentando. Tá? Então, eu sei que as pessoas buscam curso SEO, tem um volume de busca que interessa para a gente. Então, eu vou utilizar essa palavra-chave no meu título, porque o Google utiliza como fator de ranqueamento a presença de palavras-chave ali no título. Tá? Então, uma sugestão também que eu dou, que isso já teve um peso maior, mas ainda continua com um peso interessante para a gente poder adotar isso. Então, seria o quê? É utilizar a palavra-chave sempre mais à esquerda no meu título. Então, se reparar aqui curso SEO, eu coloco curso tutorial SEO.
Então, nesse caso aqui no meu título, eu estou focando tanto em curso SEO quanto em tutorial SEO. Tá? Então, eu posso mesclar também mais de uma palavra-chave no título. Só tem que tomar cuidado com o tamanho desse título, porque cada vez mais o Google tem mudado a sua página de resultado de busca e isso tem diminuído o tamanho do título. Hoje está em torno de 56 caracteres que a gente sugere para serem colocados dentro do título. Tá? Então, aqui, novamente, pensar em inserir a palavra-chave, mas dentro do objetivo principal do seu site. Tá? Em seguida, a gente tem a URL. Então, se reparar aqui, é a URL que aparece lá em cima no browser. Tá? Essa URL também é um fator de ranqueamento, assim como o título. E hoje em dia ainda continua sendo um importante fator de ranqueamento. Então, um site, quando chega aqui e a gente vai fazer um trabalho de SEO nele, quando um site está com URLs não amigáveis, ou seja, URLs cheios de código, de número, que a gente não sabe ao certo qual é aquela URL, assim que a gente muda a URL, a gente já vê um crescimento bem significativo. Então, um dos poucos aspectos de SEO homepage que tem uma repercussão bem grande e para o site inteiro, continua sendo a URL, principalmente quando for uma URL não amigável, você mudou para uma URL amigável, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, no nosso caso ali, como eu comentei, a nossa palavra-chave é curso SEO e tutorial SEO. Então, eu utilizei isso dentro da minha URL, para poder ter um peso em relação àquela palavra-chave que eu quero ranquear. Em seguida, desculpa, na verdade, aqui embaixo, na página de resultado de busca, você pode ver onde está o destaque daquela minha URL. E se você parar para perceber, no caso não só na URL, mas no título também, a palavra-chave buscada para o curso SEO, você vê que as palavras estão negritadas. Tá? Então, por exemplo, o curso SEO estão em negrito no título, também estão em negrito na URL. Então, mostra que a palavra-chave buscada está negritada ali. Então, mostra também o destaque que dá você utilizando palavras-chave ali dentro. Fora o fator de ranqueamento, que também é importante. Tá? Então, um ponto também que eu sugiro para a URL é que a gente tenha padrões de formatação daquela URL. Então, vamos dizer que você tem um e-commerce. Para o e-commerce, a gente pode criar padrões de formatação para cada tipo de página. Então, por exemplo, eu tenho uma página de categoria, que eu posso ter o nome da categoria na minha URL. E aí eu posso colocar um /C antes do nome da categoria, só para eu poder saber que é uma página de categoria. Se for um produto, por exemplo, eu posso ter um /P e o nome do produto ali na minha URL. Então, eu sei que é um produto. Isso vai ajudar na minha análise posterior para saber o resultado que cada página está trazendo para mim. Tá? Então, em relação ao SEO, o /P, o /C, isso não vai influenciar em ranqueamento, mas me ajuda posteriormente na análise dentro do GA. Tá? Então, essa parte da URL e do title são os dois principais fatores hoje em dia ainda em relação à parte homepage. Tá? Então, eu sugeriria a gente tomar bastante cuidado e conseguir fazer com que a gente trabalhe com URLs amigáveis e tenha as palavras-chave ali. Só um ponto importante que para ser levado em consideração é que se você tiver um site com URLs não amigáveis e passar para URLs amigáveis, é importante que você faça um redirecionamento 301, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Tá? Mas é importantíssimo que seja feito, senão você perde a autoridade do seu site. Eu vou detalhar um pouquinho melhor essa questão do redirecionamento. Tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui sendo feitas, tá? Então eu vou responder no final da apresentação. Eu condenso todas elas, ao invés de fazer no chat, vai direto lá na parte de perguntas, que eu coloco aqui direto. Eu já respondo lá direto dentro da pergunta. Pelo chat eu não vou conseguir encontrar direito. Tá? Então coloca lá em perguntas que no final a gente responde tudo junto. Beleza? Em seguida, a meta description, né? Então, na meta description, como eu comentei antes, não é um fator direto de ranqueamento, tá? Então, se você colocar palavras-chave ali, ele não vai influenciar diretamente no seu ranqueamento, só que é importante como uma vitrine no seu site para aumentar a taxa de cliques, ou seja, o CTR da página de resultado de busca. E o CTR é algo que vai influenciar positivamente no seu ranqueamento, principalmente na manutenção do seu ranqueamento ali na página de resultado de busca. Então, você pensar em utilizar palavras-chave aqui também é bom, pensar em ter call to actions e chamadas de ação para o seu site para que a pessoa se estimule a clicar. Se for, por exemplo, no e-commerce, você consiga automatizar a publicação das ofertas ali, então, falando em quantas vezes que
que é, qual é o valor daquele seu produto, seria algo bem interessante. Assim é um pouco mais complicado, mas isso chamaria bastante atenção, as pessoas com certeza clicariam bem mais no seu resultado. Tá? E em relação ao padrão, eu comentei do título que precisa ter 56 caracteres. Na meta descrita, hoje em dia a nossa sugestão é que tenha 142 caracteres, que é o que eu... Desculpa, acabei passando aqui. Que eu vou indicar um pouco mais na frente, mas o meta description seriam 142 caracteres. Tá? Em relação à meta keywords, aqui o trocadilho é que a meta keywords é tão antiga quanto esses cliparts, né? Então, ninguém hoje em dia usa mais esses cliparts, né? Era bem utilizado assim que a internet surgiu, mas hoje em dia ninguém utiliza esses cliparts. Então, a meta keywords também é um pouco para esse lado, né? A gente utilizava logo no início, assim que o Google surgiu, principalmente o Google utilizava isso como um fator de ranqueamento, só que as pessoas utilizavam as meta keywords muito para gerar spam, ou seja, você tinha um site que não tinha uma qualidade ruim, você simplesmente enchia de palavras-chave essa meta tag, no caso a meta keyword, para que você pudesse ranquear bem para aquelas palavras-chave. Isso a pessoa não se preocupava em ter um site de qualidade e realmente atender o que o usuário está buscando e simplesmente colocava as palavras-chave ali. Então isso é ruim, é melhor que você faça com que o seu site tenha uma qualidade boa, tenha um conteúdo de qualidade, pense no seu usuário. Então o Google, e principalmente o Google, começou a entender isso como algo mais positivo, ou seja, a experiência do usuário sendo positiva como fator de ranqueamento, do que simplesmente as pessoas escolherem quais palavras-chave elas querem ranquear. Tá? Então não precisa se preocupar com a meta keyword, o preenchimento delas. Tá? Eu até não sugiro preencher, porque isso também vai estar indicando para os seus concorrentes quais palavras-chave que você está ranqueando, quer dizer, ou querendo ranquear. E aqui, como eu comentei, as recomendações, né? Então, o title, a ideia é que tenha menos de 56 caracteres, e a meta description, menos de 142 caracteres. E a URL seja menor que 115 caracteres. Então, principalmente o title e meta description, não quer dizer que não vai aparecer. Vai aparecer, só que vai aparecer com aqueles 3 pontinhos com a reticência ao final. E por isso é uma das nossas indicações também colocar a palavra-chave mais à esquerda, que assim o Google já consegue identificar a palavra-chave. Se tiver a reticência, você já vai ter um peso menor, que a palavra-chave não vai aparecer. Então é melhor pensar mais à esquerda a palavra-chave, tanto no title, meta description. No title poderia ser logo à esquerda, mas na meta description não precisa ser logo a primeira a aparecer, mas também precisa colocar lá por último. Então, se colocando no meio já seria algo interessante. Tá? Então, tomar cuidado com com a quantidade de caracteres e o posicionamento onde você vai colocar suas palavras-chave. Tá? Em seguida, a gente tem o sitemap. Esse é um sitemap antigo que a gente tinha no site, no caso do sitemap HTML, né? Então, se a pessoa se perdesse dentro do nosso site, entrasse na nossa página 404, ela ia cair nesse nosso sitemap, que era um bom mapa mesmo. Mas o que o Google utiliza é o sitemap.xml. Então, o sitemap.xml tem essa formação que eu estou apresentando aqui no slide, tem até esse link aí ao final do slide, que é a recomendação do Google, explicando qual é o padrão do sitemap.xml que ele utiliza. Tá? E um ponto importante de deixar claro em relação ao sitemap.xml é que é um direcionamento ao Google de quais URLs, quais páginas você quer que ele pegue e coloque no índice dele. Então, você lembra quando a gente comentou sobre a indexação? Que o Google tem como automaticamente entrar no seu site, identificar suas páginas e colocar no índice dele, ou seja, pegar suas páginas e indexá-las. O sitemap.xml é uma forma de dar um direcionamento para o Google, dizendo quais páginas que eu quero que ele tenha indexado no banco de dados dele, mas não é uma regra que o Google vai levar ao pé da letra. Então, é muito mais uma indicação. Pode ter muitas páginas no seu sitemap.xml, por exemplo, vamos dizer que você tenha 5.000 URLs. Só que ele pode escolher indexar só 3.000 URLs. Então, isso vai da escolha do algoritmo do Google, do crawler do Google, principalmente pensando em páginas e a importância daquelas páginas. Tá? Então, se você tiver página com muito conteúdo duplicado, ou com informações que não são importantes ou que ele considera irrelevantes, ele não vai colocar aquela página no índice dele. Tá? Então, o sitemap.xml é uma forma de você dar um direcionamento e também é uma outra forma de tentar acelerar a indexação de algumas páginas. Então, você pode utilizar o sitemap.xml para isso também e colocar, se você reparar, que tem a frequência de alteração. Né? E aí, qual é a prioridade? Então, isso faz com que
você acelere a indexação daqueles tipos de página e a frequência com que o crawler passa ali também. Tá? Então, isso é só mais um direcionamento. Isso não vai ajudar diretamente no seu ranqueamento. Então, o que eu já vi em muitos sites, que geralmente tem dúvida, é: pô, eu não tenho um site web com HTML, mas minhas páginas estão todas indexadas. Então, não tem problema. Não quer dizer que você não ter o site web com HTML, não quer dizer que o seu site não vai ser indexado. Ele vai ser porque o Google navega através dos links. Então, você pode não ter o site web com HTML e estar ranqueando muito bem. Mas se você tiver, você pode estar direcionando melhor o crawler e melhorar o seu ranqueamento, porque você direcionou melhor. Mas não é o simples fato de ter o sitemap com HTML que vai fazer com que você ranqueie melhor. Tá? E aqui eu tenho um sitemap de imagem também. Então a gente aqui mostra o formato da imagem. No final tem um link que você pode acessar para poder ver essa imagem. Esse padrão de sitemap de imagem. Tá? Tem um padrão também de sitemap de vídeo. Então você também aqui a gente não colocou, mas você também tem um padrão para poder enviar os vídeos para o Google. Tá? Então, é só seguir esse padrão. Normalmente, em plataformas de e-commerce ou outros tipos de plataforma, por exemplo, o WordPress da vida, você já tem essa geração automática do sitemap.html. A única coisa que você precisa fazer é entrar no Search Console, que antigamente era o Webmaster Tool, né? E enviar o seu sitemap para o Google para ele poder ler. Tá? Então, normalmente, as plataformas já geram isso automático. E você só precisa identificar onde está esse arquivo para poder enviar para o Search Console. E aqui algumas recomendações do sitemap.html. Então, realmente o tamanho de 50 mil reais ou 50 MB, maior que isso o sitemap index. E a gente tem até sugerido também um sitemap um pouco menor, também utilizar o sitemap index. Então, por exemplo, separar por tipo de página. Então, todas as categorias estão no sitemap index. Outros produtos estão no outro sitemap. Aqui no final do slide também tem um link, caso a pessoa queira acessar para poder ver o padrão do sitemap index. Tá? A ideia do sitemap index é simplesmente ser um índice de outros sitemaps. Então você vai criar vários sitemaps ali dentro. Tá? Em seguida a gente tem o robots.txt. Tá? Então qual é o objetivo do robots? O objetivo principal dele é direcionar quais páginas o crawler vai navegar. Tá? Então eu posso, por exemplo, no primeiro caso aqui, dar um disalog na barra. A barra é o quê? É a raiz do meu site. Então, eu posso dar um dialog em todo o meu site e falar com o Google para ele não acessar, não navegar pelo meu site. Tá? Eu posso dar um disalog em um diretório. Então, é o segundo exemplo que a gente coloca aqui, tá? O barra, o nome do diretório, barra, por exemplo. E aí ele não vai navegar dentro daquele diretório. Ou uma página específica. Então, eu tenho um dialog, uma página específica, por exemplo, página.html. Tá? Então, eu estou direcionando o crawler, e aí pode ser tanto o Google ou qualquer outro tipo de crawler, até das ferramentas mesmo que eu citei aqui, por exemplo, o Ahrefs, SEMrush, todos eles têm crawler que estão navegando na internet. Então, você pode colocar as indicações para você bloquear esses crawlers e quais páginas eles iriam acessar o seu site. Tá? Então, robots.txt, o objetivo principal é esse. O robots.txt não vai te ajudar a ranquear melhor. Tá? Então, o objetivo dele é direcionar para quais páginas o crawler vai navegar. Tá? No caso, o robô do Google vai navegar. E aqui é um exemplo de um robots.txt. O robots.txt fica na raiz do site, tá? Então fica lá dentro do barra mesmo. E aqui a gente tem um exemplo simples, que no caso do user agent, a gente colocou asterisco, seria qualquer user agent. A gente dá a permissão no site inteiro e dá disalog em 3 partes aqui. Então, principalmente aqui no caso era um exemplo em cima de um e-commerce, que era a página de login e do checkout, para o crawler não entrar e não navegar naquelas páginas, porque eu não quero que seja indexado, também não quero que o crawler perca tempo navegando por esse tipo de página, que não vai ser interessante para ele. Tá? Então, aqui é um exemplo do robots.txt. E a gente tem também o MetaRobots. Tá? Então, eu comentei no robots.txt que é um direcionamento para onde vai o crawler. Mas se o crawler, por exemplo, você tem uma página, você esqueceu de colocar lá no robots.txt que não queria que o robô navegasse e colocasse no índice. Mas, como você esqueceu, o robô navegou, colocou lá no índice dele e aquela página está lá como apta a ser ranqueada, ou seja, está indexada. Então, se você colocar no robots.txt, ela não vai ser retirada do índice. Tá? O robô simplesmente não vai passar de novo naquela página. Só que você pode tirar do índice como?
incluindo o MetaRobots dentro do seu HTML. Tá? Então, o MetaRobots, o padrão é index follow, então você não precisa colocar o index follow. Tá? Mas se você quiser tirar a indexação de uma página específica, então, por exemplo, você colocou um exemplo que eu dei, que tem uma página que você esqueceu de colocar no robots.txt e lembrou depois. Então, você insere essa tag HTML, uma tag meta com um atributo name robots e o content no index e no follow, por exemplo, dentro daquela página HTML específica. Então, o robô vai passar, a próxima vez que passar ali, ele vai entender que você não quer mais indexar aquela página, ele vai tirar da indexação. Tá? Pessoal, então, vocês estão ouvindo bem aí? Eu acabei de ver aqui que tem um pessoal falando que não está conseguindo, que está travado. Como é que está para ouvir aí? Tá ok aí? Tá. O Leandro e o Cleiton falaram que estão ok. O pessoal. Beleza, eu estou no Meta Robots aqui. Não sei se estou passando a tela muito rápido. Eu vou tentar diminuir um pouco a passagem de tela, tá? Estou no Meta Robots, não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu estou no Meta Robots. Agora foi? Tá, beleza. Então eu estou aqui na parte do Meta Robots. Então aqui, como eu comentei, a gente tem o exemplo da tag HTML que precisa ser colocada dentro da página que você não quer mais que seja indexada. Tá? Então esse é o exemplo do Meta Robots. O anterior foi o robots.txt, como o pessoal falou que ficou travada no sitemap.html. Eu só voltei aqui só para mostrar como que um exemplo prático do robots.txt, tá? Então, como eu comentei, citou o user agent asterisco, então seria qualquer user agent, eu dou um allow na minha raiz e dou um desallow nas páginas de login e de checkout do meu e-commerce, tá? Então, esse é o robots.txt e aqui o MetaRobot. Se vocês tiverem problema de ver os slides, me avisa que eu vou passar mais devagar aqui, mas qualquer coisa avisa no chat ali que eu estou acompanhando, tá bom? Em seguida, ao MetaRobot, a gente tem os response codes da HTTP, né? Então, o que seriam isso? Quando você acessa uma página na internet, ela te retorna com um resultado em cima daquela página que você acessou. Então, por exemplo, se você acessou uma página e foi tudo ok, ela retornou como deveria, ela retorna um 200, que é dizendo que está tudo ok. Se você acessou uma página e deu erro, ela deu um erro no servidor, ele vai retornar 500 falando que deu erro. E aí, em relação a SEO, a gente precisa ter bastante atenção nesses outros três casos aqui. O 301, o 302, que eu estou comentando aqui, tá? E o 404. Tá? Então, o 301 e o 302 seriam o quê? Seriam o que a gente chama de redirecionamento. Né? Então, o que seria isso? Eu redirecionei, eu acessei uma URL XPTO, só que ela mudou, agora ela não se chama mais XPTO, ela se chama XYZ. Então, quando eu acessar uma página XPTO, eu posso colocar uma informação no servidor para que seja redirecionada para a página XYZ, que agora é a página XYZ que eu quero acessar. Tá? Então, esse redirecionamento, tanto 301 quanto 302, ele faz esse redirecionamento, só que tem uma pequena diferença que é bem importante para SEO a gente tomar cuidado. Tá? O 301 é um redirecionamento permanente, ou seja, eu permanentemente mudei minha página XPTO para a página XYZ. O 302 é um redirecionamento temporário, ou seja, eu estou dizendo que eu estou redirecionando agora, só que daqui a um tempo eu vou voltar para a página XPTO. Ou seja, a página XPTO está indo para a página XYZ, só que é por um determinado tempo, ela vai voltar a ser a XPTO. Tá? E por que isso é importante para SEO? O redirecionamento 301 é o que o Google considera como passando autoridade. Ou seja, você tinha uma autoridade dentro da sua página XPTO. E você mudou para XYZ, você está transmitindo essa autoridade quando você faz o redirecionamento 301 da XPTO para XYZ. Tá? Mas se você fez um redirecionamento 302, ele não passa essa autoridade. Então você perde toda a sua autoridade, seria como se estivesse começando novamente do zero.
Tá? Então você precisa ter bastante cuidado em fazer o redirecionamento 301 para passar a autoridade. E esse passagem de autoridade não é completa, sempre tem uma perda. Então, se você tiver uma migração, por exemplo, na plataforma, seja no e-commerce, ou dentro do WordPress para alguma outra tecnologia, você vai fazer o redirecionamento 301, o Google vai entender corretamente quais são as novas URLs, vai passar a autoridade, mas não vai passar por completo. Então, a tendência é que no primeiro mês, normalmente, pós-migração, você tem uma queda. Vamos dizer que se você migrou todas as URLs sem problema. O que a gente vê aqui de experiência é que a gente tem uma queda em torno de 10% depois da migração. Tá? Então, é normal ter essa queda, mas é importante sempre fazer o 301. Senão, a queda seria muito maior, porque você estaria começando tudo do zero. Tá? Uma analogia que eu normalmente uso aqui é: quando a gente muda de endereço de casa mesmo, a gente precisa informar ao banco, a outros órgãos que enviam correspondência para a gente. O órgão não vai saber que a gente mudou de endereço. É a mesma coisa o Google. A gente precisa informar o Google, e isso é feito através do redirecionamento 301, que a gente mudou de endereço. Tá? E o código 404 é o erro de página não encontrada. Então, se uma página existia, por exemplo, essa página XPTO, e deixou de existir, ela vai dar um erro 404, ou seja, ela não vai existir mais. Se ela não existe mais, com o tempo o Google vai desconsiderar aquela página como importante e vai até tirar do índice dele. Então, é importante que você tome cuidado com as páginas que estão dando erro 404. Porque se você tiver páginas importantes dando erro 404, você vai perder o ranqueamento delas e depois, para recuperar esse ranqueamento, vai ser ruim para você. Tá? Então, você vai demorar muito mais tempo para poder recuperar esse ranqueamento. Tá? Então, é importante tomar cuidado com a página 404. Um outro ponto importante é não mascarar o erro 404. É importante que eu saiba que existem páginas não encontradas. Porque se eu mascaro esse erro com uma página com um código 200 falando que a página está ok, depois eu não sei quais páginas estão dando erro, o que eu posso consertar ali dentro. Tá? Então, esse é um ponto importante. Muitas plataformas, principalmente de e-commerce, fazem. Eles mascaram o erro 404 com um código 200. E a gente chega ali e acha que está tudo bem, só que na verdade é um erro 404 que está acontecendo. Tá? Beleza, acho que agora os slides estão acompanhando, né? Se tiver problema de novo, é só me falar, galera. O ponto seguinte que a gente vai ver é o canônico. Tá? O canônico é um pouco mais complicado. No caso, aqui precisa bastante da equipe de TI para poder implementar o canônico. E um dos objetivos principais é evitar a quantidade de páginas duplicadas e páginas que vão diluir a autoridade entre elas. Tá? Então, o exemplo que a gente usa aqui é dentro de e-commerce, então eu vou usar bastante exemplos de e-commerce, que é algo que a gente tem trabalhado bastante dentro da SEO Master. Tá? Então, vamos pensar numa página de categoria, no caso, uma página de ferramentas. Tá? Então, é uma página de ferramentas que lista diversos produtos. Então, os produtos estão sendo representados por esses quadradinhos aí dentro da página de categoria de ferramentas. Tá? Então, vamos dizer que eu fiz uma ordenação por preço. Então, no final das contas, minha página de ferramentas continua a mesma, só que eu só mudei a disposição dos produtos. Então, você pode ver que as cores dos quadrados eles mudaram de posição. Eu só ordenei pelo preço. Tá? E se eu tiver uma ordem alfabética ali? Então, eu peguei e fiz uma ordem alfabética da minha página de ferramentas. Novamente, eu continuo com o mesmo produto, só a disposição deles que é diferente. Então, se reparar, essas três páginas são iguais. Tá? Então, vocês estão vendo o slide aí do Canonical? Ah, tá, beleza. Então, você pode ver que as três páginas são iguais. Então, elas não são diferentes, elas só têm uma disposição diferente do conteúdo ali dentro, mas é o mesmo conteúdo. Então, a gente precisa ter uma aplicação do Canonical ali para explicar ao mecanismo de busca a importância de qual página tem maior importância. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir uma tag link, tá, com o atributo rel canônico, dizendo qual é a página mais importante. Então, quando estou dentro da minha página de ordenação por preço ou ordenação alfabética, eu preciso inserir essa tag HTML dentro do meu site, indicando a minha página principal. Que no caso, a minha página principal é a página de ferramentas. Tá? Então, a página de ferramentas é a que eu quero ranquear, é a que eu quero que tenha maior autoridade. E os links que, por exemplo, a página de ordenação por preço receba,
eles na verdade contem como para a página principal, que é a página de ferramentas. Então, no final das contas, o que eu estou indicando ao Google é simplesmente qual é a minha página principal. Eu tenho diversas variações dela, só que no final eu tenho só uma principal. E o canônico serve para dizer isso, tá? Para dizer exatamente qual é a sua página principal e o Google dá maior importância para aquela página. Tá? Esse é o ponto do canônico, então isso em e-commerce que eu vejo bastante discussão e bastante dúvidas em relação a como aplicar. Mas uma vez que a gente entende qual é o objetivo do canônico, acho que fica um pouco mais fácil de conseguir aplicá-lo. Tá? Em seguida, a gente tem a paginação. Eu vou passar os slides aqui, porque aí a gente no final fica já com... Opa, passei demais. Com a paginação toda montada, para que a gente não tenha problema com essa questão dos slides, a animação. Tá? Então, eu tenho aqui a paginação. Então, a paginação, o que seria? Normalmente, eu tenho minha página de ferramentas ali, tá? Eu estou na página 1 dela, da minha página de ferramentas. Eu tenho uma quantidade de produtos ali dentro, uma listagem de produtos. E aí, só que a quantidade de produtos que eu tenho dentro da minha categoria ferramentas é muito grande. Então, eu tenho 50 produtos. 50 produtos, se eu colocar em uma página só, vai demorar muito para carregar, vai ser difícil carregar, isso tudo. Então, é importante que eu separe em diversas páginas. Então, eu tenho a ideia da paginação mesmo. Eu clico para a página 2 ou para a página 3. E nessa forma de construir esse HTML, eu preciso fazer marcações também naquele HTML. Assim como eu fiz a marcação do canônico, eu preciso fazer a marcação do rel next e rel prévio. E aqui eu estou indicando exatamente como que tem que ser feita essa marcação. Então, por exemplo, na página 1, eu preciso marcar dizendo qual é a minha próxima página, que é a página 2. Então, eu preciso aplicar um elemento link dentro da minha página 1, apontando para a minha página 2. Já na página 2, eu vou ter tanto o prévio quanto o next. Então, qual é a minha página anterior? É a página 1. Então, eu vou aplicar um elemento link com o prévio para a página 1. E para a página 2 eu aplico, e para a página 3 eu aplico somente o prévio, que seria uma página anterior, pensando que a gente finalizou na página 3. Tá bom? Então, a ideia da paginação e o canônico é essa. Aqui a ideia da implementação tem que passar para a equipe de TI e eu não quis aprofundar aqui para dizer exatamente como implementar. Se alguém tiver dúvidas em relação a essa como implementar, pode levantar ali perguntas. No final do webinar a gente detalha um pouquinho melhor, caso tenha alguém de TI que tenha interesse em implementação disso. Tá? Em seguida, a gente vai para o tópico de velocidade do site. Tá? Então, normalmente eu sempre falava de velocidade, de melhorar a velocidade do site, só que os clientes não davam muita, digamos assim, muita bola para isso. Né? Então, eu sempre gosto de começar dizendo por que é importante que o seu site carregue de forma rápida. Tá? Então, essa é uma pesquisa aqui da Kissmetrics. Então, o que diz essa pesquisa? Que 40% dos usuários sairão do seu site se demorar mais de 3 segundos para carregar a página. Além disso, 50% dos seus usuários esperam que seu site carregue em menos de 2 segundos. E o ponto mais importante, um segundo a mais de carregamento diminui a conversão em 7%. Então é importante se pensar na velocidade do site não só como um fator de ranqueamento para o Google, mas sim como um importante fator para você melhorar a conversão e a experiência do usuário dentro do seu site. Então, se pensar em otimizar o seu site, deixar ele carregando de forma mais rápida, vai ajudar na sua otimização de SEO, vai ajudar na experiência do usuário e vai ajudar na sua conversão. Tá? E em relação a SEO, tem 4 pontos principais que a gente tem que levar em consideração. Tá? O primeiro é a utilização de cache do navegador. O segundo é compactar as imagens. O terceiro, utilizar o CSS Sprite. Tá? E o quarto, compactar HTML e CSS de JavaScript. Esses são os 4 pontos principais. E como isso envolve questões muito técnicas, o que você pode fazer? O slide ainda está na paginação. Caramba. Estou em velocidade do site. Vê se foi, pessoal. Eu estou aqui em velocidade do site. Foi? Vou mudar e esperar um pouquinho, tá? Foi não?
Vou passar mais um aqui, vamos ver se vai. Foi? Traz café para mim também. É, tá demorando aqui. Deixa eu ver aqui com o técnico aqui. Pessoal, nada ainda? Acho que nada ainda, né? É, estão dando soluções boas aqui. Skype. É boa. Tem download dos slides. Tá, beleza. Eu vou tocando sem os slides. Na gravação ele vai passar depois dos slides, conforme eu estou passando aqui. Tá? Vocês podem fazer o download do slide abaixo do vídeo. E a gente também teve um slide que a gente subiu há pouco tempo no nosso slide share, um pouco parecido, não é exatamente igual, mas que talvez dê para acompanhar lá o nosso slide share. Tá? Então, eu vou continuar aqui para a gente não comprometer aqui. Tá? Então, beleza. Eu estou na parte de velocidade do site. Tá? Então, na velocidade do site, a gente tem duas ferramentas que a gente indica aqui para poder testar. O PageSpeed Insight, que é do próprio Google. Você vai colocar sua URL lá e consegue ver a informação. Ah, que ótimo, carregou. E a gente consegue ver a informação daquela URL específica, todos os pontos que eu levantei antes. Então, você consegue ver quais imagens podem ser utilizadas, qual o CSS, JavaScript que você precisa compactar. Então, a gente dá a informação bem completa. É só colocar o URL ali, normalmente a gente coloca home. Então, a gente coloca home e pega todas as informações e manda para a equipe de TI poder otimizar o site. Tá? Cada URL vai ter uma variação, porque cada uma tem imagens diferentes sendo carregadas. Tá? Isso no Slow da Yahoo a gente também utiliza, não tanto quanto o PageSpeed Insight, mas a gente também indica por aqui. Tá? Então, beleza, voltando aí, a gente está no slide de headings. Né? Então, os headings, a ideia é bem semelhante ao que a gente faz já no Word, por exemplo, um editor de texto, pode ser qualquer outro. A gente tem todo o título, subtítulo, toda a organização do nosso texto para que faça sentido para as pessoas. Dentro do nosso HTML também, a gente precisa ter essa organização. Então, dentro do nosso HTML, como seria os nossos títulos internos, digamos assim, tá? Então, o H1, que hoje em dia ainda continua sendo o heading mais importante, ele ainda não tem mais aquela importância enorme que ele tinha antes, tá? O Google não vê só se é uma tag H1 ou não. Ele também consegue ver o CSS, o destaque que está sendo dado para um determinado texto. E aí o destaque pelo CSS também conta como para ele identificar que aquele texto é o mais importante, ou seria um título interno. Tá? Mas ainda é importante utilizar o H1, no caso o heading 1 que está sendo representado aqui, dentro do nosso site. E o heading 1 H1 é importante que seja somente um. Tá? E aqui o exemplo é dentro de um blog post nosso de usabilidade. Então, o H1 do nosso artigo no blog é o título do nosso artigo. Tá? Então, usabilidade na web, como desenvolver. Tá? Em seguida, a gente tem o heading 2 e 3, aqui também exemplos seriam subtítulos dentro daquele nosso artigo. Do heading 2 para baixo, você não precisa se preocupar em repetição, você pode ter mais de um. Tá? Só o título interno, que é o H1, que é importante que seja somente um. E o heading 2, 3, a gente vai trazendo a hierarquia de acordo com o texto. Tá? E sempre pensando em conteúdo ali dentro do heading que realmente ajude o usuário na hora que ele estiver lendo. Em seguida, a gente está na busca interna. Não sei se, pelo que o pessoal falou aqui, travou de novo, mas eu vou continuando. Vocês deem uma olhada no PDF ou lá nos nossos SlideShare, que também tem uma apresentação parecida. Tá? Na busca interna, o que a gente tem de sugestão? Né? Um dos pontos da busca interna é sempre a ideia de uma categoria versus a busca. Novamente, aqui um exemplo dentro do e-commerce. Tá? Então, vamos dizer que a gente buscou TV no nosso e-commerce. Normalmente acontece a gente ser levado a uma página de busca. Então, aqui, por exemplo, busca com a query TV,
Tá. E aí, dentro dessa página de busca Query TV, é o normal que a gente acontece. Vamos pensar um pouco diferente. Ao invés de ir para uma página de busca, por que não, quando você buscar dentro do seu site a palavra-chave TV, não leve para uma categoria de TV? Porque aquela categoria de TV, você já otimizou ela, já fez aquele trabalho, por exemplo, que eu comentei antes do título, da URL, já pensou no conteúdo ali dentro, já aplicou o canônico corretamente quando faz a ordenação. Então, aquela categoria está de acordo com todas as boas práticas. Então, quando alguém faz uma busca, o ideal seria levar, identificar que aquela busca já existe uma categoria e levá-la para aquela página de categoria. Tá? Isso vai evitar que tenha conteúdo duplicado, ou seja, tenha muitas buscas que na verdade já existem categorias, e vai ajudar a pessoa a identificar realmente qual é a página importante. E aí, quando for linkar para o seu site, os links possivelmente vão ser direcionados para a sua página de categoria. Tá? Então, você tem tanto benefício para o usuário quanto para o SEO, porque o usuário vai conseguir navegar e entender melhor o seu site dentro de páginas que já estão otimizadas para ele. E a mesma coisa, o robô do Google, de outro mecanismo de busca, ele vai conseguir entender melhor o seu site para poder navegar e dar a importância exata para aquelas páginas. Tá? Eu já vi muitos sites hoje em dia, quer dizer, agora tem mais sites. Antigamente tinha poucos sites fazendo isso, hoje em dia tem bastante site utilizando a busca dessa forma. Tá? Então, se você olhar alguns dos principais players no mercado, você vai ver alguns já aplicando isso. Tá? Em seguida, a gente tem a página ideal, né, que a gente sugere. Página ideal de busca. Então, tem o título, a URL, a localização dela, os produtos por categorias e os filtros. O título que a gente sugere numa página de busca é ter o título com a palavra-chave da busca que você encontra na loja. Porque o objetivo principal daquela página de busca, caso a gente deixe ela ser ranqueada, então, por exemplo, antes eu falei de TV. Mas a gente tiver num e-commerce, por exemplo, que vende livro, DVD e filmes. No caso, DVD de filmes já. Você procurou por Harry Potter ali. Então, Harry Potter pode não ter nenhuma categoria específica. Então, faz sentido você cair para uma página de busca do Harry Potter. E aí você vai separar em categoria de livro, DVD ou games também, no caso do Harry Potter, você também tem os games. E aí essa página de busca ideal que a gente está sugerindo aqui é bem interessante porque você está trazendo uma página boa para o usuário e também está deixando essa página apta a ranquear. Então, normalmente uma discussão entre deixar uma página de busca indexar ou não deixá-la indexar. Tá? Se a gente tiver um tratamento, como eu tenho sugerido aqui, por exemplo, ao invés de eu levar para uma página de busca sempre, ou levar para uma página de categoria, você percebam que as páginas de busca que existirem vão ser só páginas que possivelmente vão ser interessantes. Claro que você não deve pegar todas as páginas e deixar indexar todas as páginas de busca. Tem algumas buscas, por exemplo, teve um cliente nosso que tinha uma página de busca que era A, somente a letra A, ou ABC. Então, você não quer indexar isso. Então, você pode colocar um limite lá de uma determinada busca depois de X vezes que aconteceu, você deixá-la ser indexada. Tá? Então, isso é algo interessante a ser feito. Então, essa discussão de deixar indexar ou não, minha sugestão é deixar indexar a busca, mas pensando em algumas premissas antes. Não simplesmente deixar por deixar a busca ser indexada. Em seguida, a gente tem a utilização de imagens. Tá? Nessa utilização de imagens, eu vou destacar dois pontos principais. O primeiro deles, o nome do arquivo. Então, o Google não consegue ler qual é a imagem, interpretar a imagem ali dentro. A gente vendo, a gente sabe que é uma torta de morango. Mas o mecanismo de busca não consegue saber qual é a torta de morango. Então, no nome do arquivo, eu preciso colocar o que é aquele arquivo. Então, eu coloco torta de morango no meu nome do arquivo. Principalmente porque esse nome também vai ser o que vai ser apresentado na URL. Então, a gente já viu que a URL tem um peso para ranqueamento, nas imagens é a mesma coisa, e eu colocando torta de morango no meu nome do arquivo, aquele nome vai para a URL. E aí sim, ele também vai dar um peso maior para aquela imagem. No caso aqui, pensando em ranquear para o Google Images e para contribuir no meu ranqueamento para a minha página onde aquela imagem aparece. Tá? Em seguida, o atributo alt. Tá? Então, o atributo alt ele foi feito pensando em acessibilidade, como texto alternativo para quando as pessoas cegas estão navegando dentro do site, entender sobre o que aquela imagem está falando. E o Google também utiliza esse atributo para poder utilizar como um fator de ranqueamento e interpretar aquela imagem.
Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma torta de morango, eu vou chamar ela, o atributo alt, de torta de morango. Tá? Então, nesse atributo alt, ele vai contribuir para o meu ranqueamento tanto do Google Images e também vai ajudar a minha página na hora que estiver ranqueando para torta de morango. Então, por exemplo, tem uma página de receita de torta de morango, eu coloquei essa imagem com o nome dela e com o atributo alt também falando que é a torta de morango. Então, isso também vai contribuir para o ranqueamento daquela minha página. Tá? Então, não é uma contribuição bem grande, mas em SEO é importante você trabalhar cada um desses aspectos e eles em conjunto vão fazer com que a sua página ranqueie melhor. Tá? E o contexto da imagem também é importante. Então, eu vou ter lá o atributo alt, o nome da imagem e o contexto dele também. Então, aqui, por exemplo, a imagem do Mussum, aqui, o Lorem Y do Mussum, essa imagem está no contexto ali dentro daquele conteúdo. Então, isso vai fazer com que ajude também aquela página a ter imagem dentro daquele contexto. Então, acho que o pessoal está conseguindo acompanhar aí, já viu até um Cacildes aqui. Então, tá bom. Então, essa é a parte de imagens. Aí aqui a gente tem um ponto bem importante que tem cada vez mais aumentando a importância, né, que é a marcação semântica. Então, o Google já teve algumas atualizações, e principalmente o Hummingbird, né, que é o Beija-Flor, a atualização do algoritmo dele, que ele passou a entender melhor semanticamente o que as pessoas estão buscando. Então, se eu buscar melhores restaurantes em Vila Madalena, ele tem me retornado um resultado semelhante a onde comer em Vila Madalena. E se eu quero, por exemplo, procurar um local para comer em Vila Madalena, possivelmente estou buscando melhores restaurantes, mesmo que eu não tenha usado aquela palavra-chave específica. Então, ele está entendendo semanticamente o que eu quero buscar. E para ajudar o Google cada vez mais a entender isso e os outros mecanismos de busca também, a gente pode marcar o nosso site para que tenha esse entendimento semântico. Então, o que seria essa marcação semântica? E aqui, logo de cara, eu já trago um benefício na página de resultados de busca, que é o que a gente chama também de Blue Rich Snippets. Tá? Então, se você reparar aqui, se vocês buscarem aí receita de yakisoba no Google, vocês vão ver que vai aparecer a foto daquela receita, quantas resenhas tem, qual o rating delas, tá? Essas estrelinhas que estão aqui, e também diz o que é o ingrediente daquela receita. Então, tanto o Tudo Gostoso quanto os outros que estão aqui aparecendo receitas.com, eles fazem essa marcação dentro do site deles. Aí o Google consegue entender que aquele site é um site de receita e consegue entender qual é a receita que está sendo feita ali. Então, sabe que é uma receita de yakisoba que está sendo feita ali, tá? E consegue saber o que as pessoas estão dando de nota, isso tudo. Então, isso pode vir como uma página, na página de resultados de busca, tá? Então, isso pode te beneficiar, como está sendo beneficiado aqui agora. Mas também ele entende melhor sobre o que seu site está falando. Então, isso hoje em dia não é um fator de ranqueamento, mas há um mês atrás, mais ou menos, o John Miller, que é um dos engenheiros lá do Google, estava comentando que eles têm visto a possibilidade disso se tornar um fator de ranqueamento, que tem se tornado cada vez mais importante. Então, fazer essa marcação já traz um benefício agora para o Rich Snippet e traz um benefício em relação ao entendimento semântico do que você está falando. Então, o conteúdo que você colocar ali, o Google já vai saber também sobre o que ele está falando. Então, o direcionamento, as palavras-chave que ele vai colocar, aquele conteúdo já vai te beneficiar. E eu não sei em quanto tempo, mas possivelmente ele pode virar um fator de ranqueamento. Tá? E aqui, como a gente pode fazer? Aí tem esses três formas, tá? Então, é microdados, microformatos e RDFA. E o que a gente indica é o esquema.org. Então, se você entrar no site do esquema.org, o esquema.org é vamos dizer, uma comunidade que o Google, Yahoo e o Bing, um padrão, na verdade, é um padrão criado pelo Google, Yahoo e Bing para poder ser adotado dentro do site e você conseguir fazer essa marcação. Tá? Aqui é o thing, né, a coisa, e tudo começa com uma coisa. Né? Então, a partir disso, você consegue identificar qualquer tipo de informação ali e consegue marcar o seu HTML. Tá? E um ponto para a gente fechar essa parte do homepage, depois ir para a parte do Black Hat, é a parte do mobile. Tá? Então, esse ano, a gente viu uma importância enorme que o Google deu para o mobile. Teve uma atualização logo no início do ano, em abril, em relação ao quanto o mobile influenciava como fator de ranqueamento.
Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é a ideia do design responsivo e adaptável a dispositivo móvel. Tá? Então, o design responsivo ele é ótimo para você ser adaptado a dispositivo móvel. Mas isso não quer dizer que você ter outro tipo de adaptação, por exemplo, com um M-ponto, que seria no subdomínio, ou aquele dinâmico, né, que ele vê qual é o tamanho da tela e ele adapta o HTML, ele envia um outro HTML. Todos eles o Google consegue interpretar e consegue fazer com que o seu site ranqueie bem, dependendo de como você fez a implementação, porque alguns você precisa fazer uma marcação, isso tudo. Então, o que eu queria destacar no design responsivo a gente indica o design responsivo por quê? Porque a gente vai ter o mesmo conteúdo, então a gente já trabalhou aquele conteúdo otimizado, já pensou nele de uma forma completa. Então a gente já pensou nele da forma completa, ele já vai estar otimizado, já vai estar com boas práticas, já vai ter o melhor que a gente conseguiu trazer de experiência para o usuário. Então ele vai ser tão aproveitado em todas as telas que aquele usuário está navegando. Tá? E um outro ponto que aí em relação ao SEO é que é o mesmo domínio, a mesma URL. Então no design responsivo não muda a URL. Eu não mudando a URL, eu mantenho a autoridade dela. Então, eu mantendo a autoridade, ou seja, o peso daquela página para poder ranquear, um dos principais pesos, no caso, a autoridade, eu consigo um ranqueamento muito bom dela também em dispositivos móveis. Tá? Então, a aplicação, por exemplo, com M ponto, que seria no subdomínio, você muda o URL. Então, o trabalho de autoridade você vai ter que reconstruir. Não é totalmente do zero, mas você vai ter que reconstruir, porque você tem como indicar que aquela URL é a versão móvel de uma outra do desktop. Só que ela não tem a autoridade completa que a versão em desktop tem. Tá? Então, a nossa indicação de design responsivo, só principalmente por causa desses dois pontos, por ser o mesmo conteúdo e a mesma URL, o mesmo domínio. Isso não quer dizer que os outros são ruins, você pode utilizar os outros e ter bons resultados também. Tá? E o que o Google tem levado em consideração, né? Nesse caso de adaptação a dispositivo móvel? Aqui algumas dicas nossas, no caso, inicialmente, né, a parte do menu. Então, o menu no desktop a gente tem usado bastante mega menu, com imagem, texto e tudo, mas no dispositivo móvel já fica um pouco difícil, né? Não dá para ver todos os itens. Então, a nossa indicação é o menu à direita, com menos imagens, algo mais limpo para o usuário. Tá? O outro ponto é a janela de visualização, e o Google tem uma ferramenta, até o próprio PageSpeed Insights que eu comentei aqui, ele consegue ver as informações se um site é adaptado ao dispositivo móvel. E um dos aspectos que ele mostra é a janela de visualização. Então, para saber se a janela de visualização foi adaptada para um dispositivo móvel. Tá? Então, aqui, o exemplo à esquerda seria que uma janela não adaptada, e à direita, ele adaptado. Isso é um aspecto que você precisa se preocupar, um aspecto inicial que você precisa se preocupar em ser adaptável ao dispositivo móvel. O outro tamanho da fonte, e aqui tem as boas práticas tanto do iPhone quanto do Android. Então você consegue pegar lá dentro das indicações dele qual é o tamanho da fonte ideal, pensando em leitura do usuário. Isso também, pelo PageSpeed Insights, o Google já consegue ver. Então, se a gente pensar numa ferramenta pontual como o PageSpeed Insights, ele consegue pegar essas informações, dentro do algoritmo dele, ele já está utilizando essas informações e até muitas outras para saber quão adaptada a dispositivo móvel é e quão bom ou aquela página é para dispositivos móveis. Tá? Mesma coisa conteúdo na janela. Então, eu adaptei a janela de visualização, mas não adaptei o conteúdo ali dentro. Então, por exemplo, na resolução B, eu estou vendo todo o conteúdo. Mas na resolução A, eu não adaptei aquele conteúdo na janela. Então, eu não estou trazendo uma experiência boa para o meu usuário. Então, é algo que a gente precisa se preocupar quando estiver adaptando nosso site a dispositivos móveis. E os elementos de toque. Aqui é o padrão sugerido pelo iPhone, né? Qual é a distância de cada elemento de toque, pensando que as pessoas precisam ter uma experiência melhor ali. Então, aqui tem um padrão exatamente que precisa ser adotado. E, novamente, tanto o conteúdo na janela, elementos de toque, também é visto pelo PageSpeed Insights do Google. Tá? E aí, na questão do mobile no Google, como eu comentei, eles eram resultados, quando você acessa uma página pelo seu celular, você consegue ver se ele é mobile friendly, né? Então, aqui em português está para mobile, tá? Então, na verdade é para móvel,
o que ele vai apresentar. Tá? Então, você sabe se aquele site é adaptável a dispositivos móveis ou não. Tá? Então, como fator de ranqueamento, o Google diz que desde julho de 2013 ele já considerava algumas coisas e tudo, mas ninguém via muito isso. Tá? Mas a partir realmente de 21 de abril de 2015, foi quando o pessoal chamou até de Mobile GDOM, que eu achei um pouco exagerado, mas que teve uma repercussão bem grande em relação a isso, que o Google tem utilizado como fator de ranqueamento. Só que aí é um ponto importante a ser destacado. Esse fator de ranqueamento de sites serem adaptados a dispositivos móveis só é considerado para buscas feitas em celulares. Tá? Então, se você estiver fazendo uma busca no seu desktop, hoje em dia, não é considerado a adaptação a dispositivos móveis como um fator de ranqueamento. Eu não sei daqui a um tempo se eles vão considerar ou não, mas hoje em dia, como fator de ranqueamento, só está utilizando ser adaptado a dispositivos móveis quando a busca efetivamente foi feita por um celular. Tá bom? E aqui a gente fecha essa parte on-page. A gente vem para a parte do Black Hat, é algo mais rápido. Eu só vou passar o que não deve ser feito, tá? Algumas dicas que normalmente quem está iniciando em SEO pensa em algumas coisas assim para tentar acelerar os resultados. E hoje em dia não é questão de se o Google vai pegar ou não. Todo mundo brinca com isso, mas quando ele vai pegar, uma vez que se você fizer isso, ele já está mais do que cascudo em relação a saber que é um trabalho de Black Hat. Então, a indicação é não fazer esse tipo de aplicação que eu vou citar agora, tá? O primeiro deles é o Keyword Stuff. Então, eu exagerar a quantidade de palavras-chave dentro do meu texto. Então, se eu tenho um parágrafo que não faz sentido algum, eu só estou colocando palavras-chave ali, isso é Keyword Stuff. Então, para o usuário não está sendo bom e o Google consegue entender isso. E ele não vai te dar ele vai possivelmente te penalizar por isso. Tá? Então, se preocupa muito mais em trazer um texto que tem uma leitura boa para o usuário. Claro que você precisa pensar nas suas palavras-chave, que é a principal, ou seja, foco, e as secundárias ali, sinônimos, termos relacionados. Então, também não adianta só pensar em uma palavra-chave. Hoje em dia, com a questão semântica, o Google entendendo muito mais a semântica das buscas, você precisa usar palavras relacionadas, sinônimos e palavras semelhantes dentro do seu texto. Em seguida, a gente tem o cloaking. Então, o cloaking seria o quê? A gente coloca uma capa de invisibilidade dentro do nosso conteúdo ali dentro, que só o Google consegue ver e o nosso usuário não vê. Tá? Então, isso é visto com maus olhos e o Google pode te punir se ele identificar que o seu site está fazendo cloaking. Ou seja, você tem que apresentar a informação da mesma forma para ele, como você apresenta para o seu usuário. Tá? Então, o objetivo com isso é que os sites sejam mais bem feitos para o usuário e que não fiquem escondendo conteúdo, fazendo alguma outra tipo digamos, de ação maliciosa para poder burlar e conseguir melhorar o ranqueamento. Tá? E aí um dos pontos é a parte do esconder o conteúdo, aqui exemplificando, né? Então, se você reparar, tem a imagem na frente, o conteúdo atrás eu coloquei um texto quase que não dá para ver, para justamente exemplificar isso. Como se eu te coloquei uma imagem, coloquei o texto com a cor do fundo. Então, isso não é bom, isso era feito antigamente, hoje em dia poucas pessoas fazem isso, mas eu vejo ainda algumas pessoas que estão iniciando, pensando em fazer algumas coisas assim. Então, isso não é bom, o Google, se encontrar, ele vai ter uma punição, tá? Vai punir o seu site. E tem o do Always Page, aqui a ideia da porta dos desesperados, né? Que você não sabe o que vai acontecer ali. O que seria isso? Seria como se a porta dos desesperados fosse uma URL do seu site. Você está oferecendo aquela URL para o seu usuário, você está oferecendo aquela URL para o seu usuário, mas ele não, quando clica naquela URL, não chega na página que deveria. Tá? Então, isso acontece, eu vi poucas vezes acontecendo, mas é importante ficar atento de você está oferecendo uma URL, está dando uma expectativa para o usuário que ele acesse determinada página, então você tem que cumprir com aquele objetivo. Tá? Você não pode ter uma URL, por exemplo, que vai falar sobre ferramentas, como a gente está falando, e levar para uma outra página que vai falar sobre sapatos, por exemplo. Então você está enganando o usuário em relação aonde ele está sendo direcionado. Tá? Então é para ficar atento em relação a isso. E em relação aos tipos de punição, aqui a gente colocou menos 30, menos 950, mas não tem uma nomenclatura exata em relação a isso. Tá? O menos 30 seria para a gente exemplificar que você pode sofrer uma punição e cair algumas posições no ranqueamento. Então você tem uma queda porque teve uma punição ali em cima. E o menos 950 seria uma punição mais grave, que você não foi desindexado, mas você praticamente sumiu dos resultados de busca. Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso.
E tem desindexação, que é quando ele tirou uma página ou o seu site inteiro do índice, do, índice do Google. Então, se ele tirou no seu site, essa punição foi bem severa. Então, possivelmente você fez bastante black hat. Então, aqui alguns exemplos, mas normalmente desindexação, uma punição maior que 950, é muito mais um trabalho de spam que foi feito em relação aos backlinks, tá? Então, você também, a questão de compra de links, ou fazer link farm e outras estratégias de backlinks para poder burlar, isso é o que tem uma punição mais severa, tá? Aqui eu foquei muito mais em tipos de black hat mais on-page, tá? Mas tem a questão do black hat pensando de uma forma mais ampla, pensando em spam que as pessoas faziam em relação ao backlink, também não é bom ser feito, tá? E a gente fechou aqui com essa parte do black hat. Eu vi que tem algumas perguntas, agradecer por todas as pessoas que estavam aqui. A gente teve alguns probleminhas durante a apresentação, mas eu acredito que tudo bem, só alguns slides que não estavam aparecendo. Tá? E eu vou responder aqui umas perguntas. Se alguém tiver alguma outra pergunta também, eu acho que tem mais uns 5, 10 minutinhos para poder estar respondendo essas perguntas. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Então, aqui teve uma pergunta em relação uma pergunta do Leandro, né? Em relação ao WordPress. Dúvida, mesmo utilizando o plugin de SEO, preciso utilizar as tags. Então, no WordPress, aqui a gente sugere o uso do Yoast, né? O WordPress SEO by Yoast. WordPress SEO by Yoast, no caso. Tá? Esse plugin já te ajuda bastante, principalmente a questão dos títulos e meta description, que você pode criar um padrão na configuração geral do plugin para ele sempre colocar aquele padrão quando for criar uma nova página, ou então entrar na página específica e mudar aquele título e meta description, no caso do WordPress, tá? Então o plugin do ByYoast a gente indica aqui, ele é muito bom sim. E aí a parte de eu preciso utilizar as tags, eu não entendi muito bem a pergunta. Então o plugin vai te facilitar a editar aquelas tags, tá? Então no caso a tag title e a tag meta description. Ele tem outras configurações também, o sitemap.xml, isso tudo, tá? Então, fechando essa resposta, eu só vou responder mais uma aqui que eu acabei de ser informado que a gente já estourou o tempo, né? Então, só vou responder essa segunda pergunta aqui. E aí a gente fecha aqui. Eu vi que eu posso responder 3 perguntas, então tá bom, tem mais 2. Então, o que conta mais para melhorar a taxa de rejeição do site? A pessoa clicar em algum link ou ficar mais 30 segundos na página? Então, essa parte da taxa de rejeição foi a Escola Pan-Americana que perguntou. Não sei se ainda está aí, está aqui ainda. A parte de taxa de rejeição, a gente tem que pensar o que seria a taxa de rejeição que o Google leva em consideração para ranqueamento. A taxa de rejeição que tem no GA, que aparece lá, ele não utiliza como fator de ranqueamento, tá? Foi falado muito tempo em relação a essa taxa de rejeição que o Google leva em consideração e tudo. Então, o que o Google, a gente sabe que o Google leva em consideração é a taxa de rejeição, no caso seria a taxa de retorno para a página de resultado de busca. Então, o que seria isso? Seria, por exemplo, eu busquei lá escola no Google e ele me deu um resultado. Aí eu fui lá, cliquei no primeiro resultado, entrei naquele primeiro resultado e cliquei no botão depois de voltar e voltei para a página de resultado de busca. Então, ou seja, aquela página, aquele primeiro resultado que veio para quando eu busquei escola, não atendeu a minha expectativa. Então, eu retornei e tive que refazer a busca. Então, isso o Google entende como uma taxa de rejeição. Tá? Então, seria a taxa, o quanto de retorno teve para a busca depois de um clique naquele resultado. Tá? E a terceira... Então, uma dúvida aqui, que tinha dúvida sobre páginas antigas, né? Tinha um site de 2008 e 2014, teve alguns problemas técnicos, se eu tirar o site do ar. É possível que o Google tenha registrado algo no servidor dele e perder todo o ranqueamento mesmo. Então, um ponto o domínio ainda existe? Se o domínio ainda existir, tiver algum site lá dentro, pelo menos que seja só uma página inicial com as informações,
você pode testar isso colocando o site 2 e o domínio do seu site, tá? E aí você vê quais páginas que o Google ainda está indexando. Possivelmente, se foi, por exemplo, 2014 início, e meio de 2014 até hoje, é bem possível que o Google já não tenha mais essas páginas indexadas. Mas eu faria isso para poder tirar as dúvidas, tá? Então, colocar lá na página de resultado, na busca do Google, site 2 e o seu nome do domínio, tudo junto, tá? Você vai ver quais páginas indexadas que o Google ainda tem. Tá? Ficaram ainda 2 perguntas aqui, mas a gente não tem mais tempo. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse webinar vai ficar gravado. Posteriormente, quem quiser acessar, é só pegar o webinar gravado. Obrigado a todos. Até a próxima.